Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos avançar um pouco mais na nossa escalada bíblica e nós chegamos no livro de Esther. Esse livro ele é muito importante para nós no sentido de ter um vislumbre da história, do momento que as pessoas estavam retornando para Israel depois do exílio causado, ou originado pela Babilônia. Nós sabemos que o Império da Babilônia cai nesse período e outros reinados, outros reinos se levantam. Então, nesse momento era a Pérsia que controlava todas as coisas. Junto com o livro de Esther, historicamente, nós temos os livros de Crônicas, pelo menos ali no mesmo período, Esdras e Neemias. Nós também vamos ter o profeta Ageu, o profeta Malaquias, mas a gente vai falar deles com mais detalhes nas próximas aulas. O importante é a gente entender que Neemias vai trazer um aspecto onde ele faz uma pequena referência da vida na corte e depois ele indo para Jerusalém ajudar na reconstrução física e como uma espécie de governador na reconstrução moral, na reconstrução de identidade do povo de Israel. Esdras é aquele que faz parte dessa reconstrução espiritual de uma forma muito ativa, né? E no livro de Esdras nós temos duas partes, você deve se lembrar. A primeira parte, quando o primeiro grupo de exilados chega, aonde ainda está tudo destruído lá em Jerusalém, e o segundo momento, quando Esdras retorna, e aí tem a reconstrução do templo e outras coisas mais. Esther está localizada historicamente nesse período, né? Então, enquanto o povo de Deus vai sendo conduzido, né, na região ali de Jerusalém para reconstruir a cidade, para fazer essas reformas, Deus também continua agindo em outros lugares e através da vida de outras pessoas. Ainda que Esther seja o único livro bíblico que não aparece a palavra Yahvé, né, que seria o nome de Deus, e isso leva, a algumas discussões, mas o importante é a gente ver como o livro demonstra que, ainda que o nome não apareça, nós temos de fato a ação de Deus de uma forma soberana, de uma forma orientadora, de uma forma que muda coisas que parecem impossíveis para o bem do povo, né? Então, enquanto Neemias e Esdras estão falando a respeito do povo que voltou para Jerusalém, Esther fala sobre o povo que não retornou, mas que continua seguindo tradições, seguindo a Deus, ainda que o povo sempre teve dificuldades, né? Nós não esperamos ou não falamos desse povo de Israel como um povo santo, um povo sem pecado, porque eles infelizmente tinham essas características e nós não fugimos também disso, né? Nós também temos os nossos pecados. Mas falando sobre Esther, é importante a gente destacar aqui alguns personagens desse livro. Esther também aparece com o nome de Hadassa. Hadassa seria o nome judeu, o nome hebraico, e Esther o nome que ela utilizava na sua vida naquele momento. Nós temos o seu tio, na verdade ele era alguém que passou a tomar conta dela, né? Perdão, irmãos, na verdade ele não era tio, ele era primo, né? Então era parente próximo e ele cuida dela, ele a cria como se fosse a sua própria filha. Esse homem chamado Mordoqueu, em algumas traduções, e o nome, dependendo da tradução bíblica que você está, ele tem alguma diferença na tradução. Com relação à figura do rei, é apresentado aqui como o rei Xerxes, e ele também aparece em outros momentos como Assuero, né? Então são nomes que estão relacionados e que dependem um pouco da tradução, né? Se é utilizado a palavra
transliterada, que a gente fala, então é só encontrar quando você pega uma palavra e tenta encontrar letras que correspondem ao som, ou uma tradução mesmo do nome, uma atualização do nome. Nós temos também a rainha Vasti, que aparece na trama e é uma pessoa importante no desenrolar das coisas. E nós temos um inimigo declarado do povo judeu, que é Amã, né? Então o livro começa dizendo que o rei, e é isso que eu quero destacar, né? Esse olhar que nós podemos ter de como o povo de Israel vivia e de como esse povo que dominava também vivia. Até para que a gente entenda que Deus, ele de fato subjugou seu povo através de uma coisa que foi vergonhosa, porque essas pessoas que dominavam sobre Israel, eles não eram nobres, puros, né? E o que ficou demonstrado, pelo menos essa é a lição que eles deveriam ter tido, é que Deus, ele ficou tão descontente, vamos dizer assim, com aquilo que o povo vinha fazendo, que ele resolveu utilizar um povo pior do que eles para subjugá-los, né? Então esse rei Assuero ou Xerxes, em algumas vezes, poucas vezes, mas eu já vi também como Artaxerxes, tá? Ele é um rei que gosta de mostrar o seu poder, gosta de mostrar aquilo que ele tem, e ele faz um banquete de nada mais nada menos de 180 dias, onde ele convida os nobres, os líderes, né, do seu povo, aqueles que de alguma forma dirigiam, presidiam, né, os povos conquistados, e ele dá uma festa no seu palácio de inverno, né, para mostrar toda essa pompa, toda essa honra. O texto vai nos dizer que o abuso vai acontecendo em termos de abuso de álcool, comida, essas coisas, e chega um momento em que ele, já alterado, ele resolve não só demonstrar o seu poder em termos de poder financeiro, mas também de mostrar a sua esposa, que era, nessa época, Vasti, e que também estava num momento de festa, mas com as mulheres. E o rei, então, resolve apresentar Vasti para que os homens vissem como ela era bonita. É interessante que ela se opõe a isso e ele fica extremamente raivoso. O conselho que ele recebe, e aqui bem interessante, né? O conselho que ele recebe dos sábios é que ele faça, que ele tire, né, a posição dela de rainha, que ela viva no palácio, mas não mais como rainha, ainda teria ali o privilégio de morar no palácio, ter a sua assistência, mas não como rainha mais, e porque isso poderia ser um modelo que traria prejuízos para o homem comum. Essa é a visão dos sábios, né? Então é como se as mulheres, ao saber que Vasti tinha feito aquilo, elas se posicionassem diferente. Então nós podemos selecionar aqui vários temas do que acontecia na Pérsia, né, para demonstrar a condição espiritual degradante que esse povo vivia, né, sem nenhum respeito, sem nenhuma consideração. Ainda que naquela época muitos povos vivessem dessa forma, com exceção do que a Bíblia preceitua de como o marido deveria cuidar da esposa, mas ainda assim isso era infelizmente corriqueiro, né? Então a mulher é tratada também como um objeto. Isso, a atitude, né, do rei então é de depor mesmo Vasti, e ele começa um processo de seleção de jovens para que ele pudesse se casar com elas. Era uma coisa que na nossa visão, na minha visão pelo menos, é uma coisa também absurda, porque ele tinha uma noite com essa moça e ela ia para o seu harém. Podia ser que nunca mais ela fosse requisitada pelo rei, mas ela também não poderia casar com mais ninguém. Ou seja, era mesmo tratado, né, como um objeto. Nesse processo
nesse programa, né, de encontrar a mais bela, Esther acaba sendo selecionada e isso faz com que o rei fique bem afeiçoado a ela, né, pela beleza. E é claro que a gente vai entender que Deus também conduzia essa história para que essa mulher, de uma forma muito estratégica, estivesse no local onde Deus precisava para que muitas outras pessoas fossem libertas. A gente fica sabendo que o seu primo, tio, né, o Mordoqueu, ele era muito leal ao rei e ele descobre no finalzinho aí do capítulo 2, ele descobre uma trama para que o rei fosse morto. Ele denuncia isso e o rei acaba sendo preservado, mas nesse momento da história, Mordoqueu não recebe nenhuma recompensa. Nós temos então a inserção da vida de Amã, ou Haamã, né, na história, e esse um homem que tinha um orgulho muito grande, um desejo de grandeza muito grande, querendo sobressair inclusive sobre o rei Assuero, e ele recebe então a função, né, de ser o segundo no reino. Ele tinha muita autoridade. As pessoas, quando ele passava, se curvavam diante dele, e o único que não fazia isso era Mordoqueu, e isso irritava profundamente o Amã, e ele pede conselhos então para os seus amigos, para sua família, e acontece algo bem exagerado novamente, né? Eles aconselham que esse homem, que Amã, faça uma forca, né, com 20 metros de altura, para que o Mordoqueu fosse punido, fosse morto. E mais do que isso, ele consegue convencer o rei de que os judeus não estavam sendo obedientes, que eles estavam, na verdade, esperando ou se organizando para levantar um motim contra o império, e ele consegue que o rei lhe dê o seu anel, que era a forma real de demonstrar um decreto, de confirmar um decreto, e ele cria esse decreto para que os judeus fossem mortos. Mordoqueu então fica sabendo disso, né, desse decreto, e ele se veste naquele símbolo de lamento, com panos de saco, e ele se lamenta, né? Esther fica sabendo que o seu parente se encontra nessa situação e procura saber o que é. E ele, então, através desse intermediário, conta o que está acontecendo. No capítulo 4, verso 14, ele manda uma mensagem para ela que é muito significativa no livro, quando ele diz assim: se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha? E aí, baseada nessa exortação, Esther pede que ele e todo o povo de Israel se comprometessem em jejum e oração por ela, porque ela iria comparecer diante do rei. Aqui mais uma coisa interessante: a rainha não chegava quando ela queria diante do rei, mas ela precisava ser chamada. Na verdade, ninguém comparecia livremente diante do rei. E eles então começam a orar e jejuar para que Deus desse uma solução. Nesse meio tempo acontece algo interessante e até um pouco cômico no livro. Diz que o rei Assuero perde o sono e pede para que o histórico do seu reino seja lido. Mais uma vez a gente vê que é um homem assim muito egoísta, né? Muito cheio de si, porque você não consegue dormir e aí pede para que alguém fique lendo para você o que de bom você fez, né? Muito interessante. E ele então é relembrado do momento em que ele tinha sido traído e Mordoqueu foi o homem que o salvou. E muito interessante também que o livro vai encaixando, né, situações e cenas, e a Amã tinha acabado de sair de uma conversa com os seus parentes, aonde ele resolveu enforcar justamente a pessoa que salva o rei. O rei
quando vê Haman como seu conselheiro, ele pede, olha, o que você me daria de dica para honrar um homem? E ele acha que é ele, né? São dois orgulhosos ali. E ele faz algo assim, até ofensivo, mas que parece que o rei não percebe. Ele diz, olha, coloque ele no animal do rei, com roupas reais, e peça para que alguém mais importante no reino vá adiante, dizendo que é assim que o rei trata aqueles que são favoráveis a ele. Basicamente, o que Amã queria era ser honrado dessa forma, e o próprio rei seria a pessoa que faria essa proclamação. Mas então o rei gosta e fala, bom, você vai fazer isso com Mardoqueu porque ele era um homem que foi fiel a mim. Então, no momento em que esse homem seria assassinado, na verdade, o seu algoz acaba tendo que honrá-lo, né, honrar a sua vida diante de todas as pessoas na capital ali do império, no momento onde eles estavam. Ele volta para casa, Haman, muito chateado, e nesse momento ele tem uma palavra da família, e a sua palavra é que ele não conseguiria o êxito em matar Mardoqueu, né? Enquanto isso, a rainha Esther vai e se aproxima do rei, o rei acaba sendo favorável a ela, e ela o convida para jantar, né? Na verdade, ela convida o rei e o seu imediato ali, né, que era o Haman. Eles vão, jantam, e o rei fala, olha, você pode pedir o que você quiser, até metade do meu reino que eu te dou. Ela pede então que no outro dia ele volte também com Haman para comer, né? E nesse momento nesse segundo jantar é que Esther diz que ela está triste porque querem matar o seu povo e a sua família. E o rei pergunta, mas quem é essa pessoa? E ela diz, é Amã, né? Ele é que está planejando isso, né? Eu sou judia. E o rei fica tão bravo com a situação que ele sai, e o texto vai dizer que nesse tempo Haman fica com tanto medo que ele acaba de alguma forma subindo, né, ou pegando, né, na rainha, e o rei volta e vê aquela cena quando ele fica completamente transtornado e manda matá-lo. Como que Haman morre? Na forca de 20 metros, que ele tinha programado matar o seu suposto inimigo, né? Na verdade, a briga dele com Mardoqueu é porque Mardoqueu não se dobrava, não se curvava quando ele passava. E Mardoqueu não fazia isso porque ele era um homem crente, um homem que entendia que deveria se curvar apenas diante do Deus dos céus. Nós temos então a mudança na trama aqui, e aí o rei não pode voltar atrás no seu decreto, mas ele permite que um novo decreto seja feito, liberando, né, ou libertando os judeus para que eles se defendessem. Isso faz com que o povo fique com uma nova disposição. Acontece sim uma série de lutas, né, de batalhas, e os judeus acabam sendo vitoriosos. Nós temos o finalzinho do livro, ali no capítulo 9, a instituição da festa de Purim, né, ou a festa do Purim. E é interessante essa festa porque ela relembra o momento da tristeza, né? Era comum, né, o jogar a sorte para saber as coisas, e era chamado, tinha esse nome, né? Então, como os judeus haviam sido levados quase à morte por causa disso, né, dessa forma de fazer as coisas, agora eles estavam recebendo, utilizando esse nome para mostrar o poder que Deus tinha dado a eles de ser libertos, né? Na verdade, o poder que Deus executou para libertar esse povo. Então, eu gosto muito dessa construção histórica dos livros para que a gente entenda que, ao mesmo tempo que Deus utiliza homens e profetas numa outra região para que o seu povo caminhe, progrida, faça o papel que tem que fazer, ele continua fazendo isso também individualmente na vida das pessoas. Se nós olharmos, Esther é uma pessoa muito importante nesse livro, mas Mardoqueu,
que não tinha nenhuma honra até então, é na verdade a pessoa que é mais honrada. Ela é mais correta, porque Mardoqueu ele vai trazendo conselhos, orientações que demonstram que o seu coração era de fato um coração consagrado ao Senhor. E o seu objetivo não era de uma honra pessoal, ainda que ele vá receber essa honra posteriormente, mas o seu objetivo é que o nome de Deus, o povo que é o seu povo, não seja destruído, né? Então, é um exemplo de como esse auto-sacrifício acontece em benefício das pessoas, esse ato, né, de coragem precisa ser realizado em momentos críticos. E eu penso que o momento crítico que nós vivemos é também um momento onde pessoas como Esther e Mardoqueu serão levantados. E nós precisamos voltar naquilo que ele diz, da dúvida que é colocada. Será que não foi para correr o risco, mas para trazer livramento que nós fomos colocados estrategicamente onde nós estamos? Essa palavra de Mardoqueu para Esther é uma palavra que também deve ecoar no nosso coração. Se a gente entende que Deus é soberano e cuida de todas as coisas, isso significa que mesmo quando nós estamos no nosso trabalho que nós achamos que é comum, na cidade que nós achamos que é comum, na família que nós achamos que é comum, Deus pode nos usar nessas condições para trazer bênçãos para as outras pessoas. Talvez não para uma nação, como foi o caso de Esther, mas certamente para a nossa família, para a nossa igreja, para as pessoas que estão à nossa volta. Então que você possa ler novamente o livro de Esther, é uma trama muito bonita e vai mostrando para a gente como as coisas vão acontecendo de uma maneira organizada, esquematizada, mas que exige muitas vezes da nossa parte a coragem, o empenho, a dedicação e a consagração a Deus acima de todas as coisas. Que Deus abençoe você, que nós continuemos aí com esperança, com fé nessa nossa escalada bíblica. Até a próxima semana, que Deus te abençoe.